Olá, pessoal, e sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo no mundo de horror gótico, castelos e noites sem fim. Vamos falar de Vampiro: A Idade das Trevas. Um clássico absoluto. Com certeza. Nossa análise hoje se baseia num material incrível do canal Narrador de RPG, e a nossa missão aqui é entender o que faz esse cenário ser tão especial, sabe? Porque, assim, por que um jogo que ficou famoso por ser moderno, de repente decide voltar 800 anos no tempo? Essa é a grande questão, né? Exato, porque o ponto de partida é esse. Vampiro: A Máscara foi um divisor de águas, ele tirou o RPG das masmorras e colocou nos becos das cidades. Intriga corporativa, jaqueta de couro, isso, foi uma revolução. E aí, em 1996, eles lançam o exato oposto. Qual foi a lógica por trás disso? Olha, foi um movimento de mercado, assim, brilhante. E a fonte detalha isso muito bem. Eles não lançaram só um suplemento. Não era só um livro extra. Não. Vampiro: A Idade das Trevas é um jogo completo, com regras próprias, muitas delas inclusive aprimoradas, e a grande sacada foi nos jogar em 1197. Bem específico. E pensa nisso. É um período onde as grandes guerras vampíricas, as seitas, toda a estrutura política que a galera conhecia do jogo moderno. Nada disso existia. Nada. Para um jogador veterano, era tipo a chance de visitar o passado e ver a origem de tudo. É quase como receber o roteiro de uma série prequel do seu universo favorito, só que uma em que você pode atuar. E imagino que isso tenha aberto as portas para um público novo também, né? Exatamente. A estratégia foi dupla. De um lado, você tinha os jogadores de RPG mais, digamos, tradicionais. A galera do medieval clássico. Essa mesma. Que talvez achassem o cenário gótico punk um pouco estranho, mas se sentiam super em casa com cavaleiros, castelos, reis. A Idade das Trevas era a porta de entrada perfeita. E pro outro lado... E pro outro lado, os fãs que já existiam ganharam um playground novo, um lugar para explorar as raízes dos clãs e entender de onde vieram as lendas. Então não é só uma mudança de roupa, tipo trocar o jeans rasgado pela cota de malha. De jeito nenhum. A atmosfera do jogo muda. Completamente. E como essa ambientação medieval se manifesta no jogo, assim, na prática? A mudança é profunda. A fonte descreve uma Europa onde viajar de uma cidade para outra é uma expedição perigosa, lenta. Sei. Não tem telefone, não tem internet. A notícia viaja na velocidade de um cavalo quando viaja. Então cada lugar era um mundo à parte, basicamente. Exato. Cada feudo, cada cidade murada, cada floresta, vira um microcosmo. Uma campanha inteira pode rolar numa única baronia, porque o mundo lá fora é vasto, desconhecido e aterrorizante. E nesse contexto os vampiros assumem um papel diferente, imagino. Em A Máscara eles são a lenda urbana, né? O bicho-papão que se esconde na metrópole. E na Idade das Trevas? Na Idade das Trevas, eles são a lenda. Ah! Eles não são uma teoria da conspiração. Eles são o motivo pelo qual o aldeão se tranca em casa à noite. O vampiro é o senhor do castelo no topo da colina, a criatura que exige tributo. O sobrenatural é parte da realidade. Nossa, isso deve abrir um leque de possibilidades incrível para criar personagens. Em vez de, sei lá, um hacker ou uma estrela do rock, o que os jogadores podem explorar? Todos os arquétipos clássicos da fantasia medieval. Você pode ser um cavaleiro que voltou da cruzada com uma maldição. Uau! Um erudito moro buscando conhecimento proibido, um xamã viking que fez um pacto sombrio, uma nobre envolvida em intriga na corte. Entendi. A beleza do jogo, segundo a análise, é pegar esses conceitos e mergulhar eles na tragédia do mundo das trevas. O cavaleiro ainda tem seu código de honra, mas agora ele precisa conciliar isso com uma sede bestial por sangue. Isso já soa muito mais tragédico. Mas e a sociedade dos vampiros? Você disse que as grandes facções, a Camarilha e o Sabá, não existiam. Como eles se organizavam, então? É aí que a parada fica fascinante de verdade. A política vampírica é outra. Sem as grandes seitas ditando regras, as alianças são locais, pragmáticas e, para quem conhece o cenário moderno, chocantes. Chocantes como? A fonte dá exemplos ótimos, o clã Ventry, que no futuro seriam os líderes da Camarilha. Os aristocratas. Eles mesmos.
Eles poderiam ter uma aliança de conveniência com os Tzimish, os futuros monstros do Sabá. Espera aí. Ventrue e Tzimish juntos? Sim, simplesmente porque ambos controlam feudos vizinhos e têm um inimigo em comum. A lealdade é ao seu senhor, à sua cidade, não a uma seita que nem existe. Isso vira o tabuleiro de cabeça para baixo. Quer dizer que clãs que são inimigos mortais no futuro poderiam ser aliados aqui. Exatamente. Os Assamitas, por exemplo, ainda não são os assassinos amaldiçoados que a gente conhece. São um clã de estudiosos e guerreiros com seu próprio código. Nossa! E tem mais, linhagens que são raras ou extintas na era moderna, como os curandeiros do clã Salubri, ainda caminham pela noite. E jogar com o Salubri na Idade das Trevas? Deve ter um peso enorme, Gigantesco. porque você, o jogador, sabe que o seu clã inteiro está condenado a ser caçado e aniquilado. Uau! Isso adiciona uma camada de ironia trágica a tudo. Você tá lá numa reunião com o seu aliado de Tzimish, sabendo que em alguns séculos os descendentes de vocês vão estar se matando numa guerra santa. Pois é. Isso levanta uma questão que a fonte explora muito bem. Como se joga sabendo o futuro? Verdade. Se você sabe que a linhagem do seu amigo vai ser extinta, você tenta salvar? Se sabe que uma guerra terrível está vindo, você tenta impedir? Ou se aproveita disso? O jogo te coloca como uma testemunha da história. Uma testemunha que pode tentar mudar o rumo das coisas. Cada interação ganha um peso absurdo. Então, o nome Idade das Trevas é mais do que só uma referência histórica. É o tema central. É totalmente literal. É uma era definida pela ausência de luz, sabe? Literal e metaforicamente. Não há ciência para explicar o mundo, só superstição e fé. E essas forças se chocam, exato. De um lado, a Igreja Católica crescendo, com as cruzadas, a teologia do bem contra o mal. Do outro, as tradições pagãs, as crenças bárbaras. A fonte identifica dois pilares que sustentam tudo: mistério e fé. Ok, vamos explorar esses dois. O que significa mistério nesse contexto? Mistério é a certeza opressora de que o mundo é muito maior, mais antigo e mais perigoso do que qualquer um entende. Isso vale até para os vampiros. Mesmo os mais antigos? Sim, um vampiro de 500 anos pode ser um lorde poderoso, mas ele sabe que existem coisas nas florestas ou sob a terra muito mais velhas que ele. Ele não sabe de onde veio a maldição, o que acontece com a alma. O desconhecido é uma força ativa e ameaçadora. E a fé seria a resposta para esse mistério? É a única resposta possível. Num mundo onde monstros são reais, onde a doença dizima uma vila, a fé é a única âncora. As pessoas não só acreditam em Deus e nos demônios, elas sabem que eles existem. A fé é uma ferramenta de sobrevivência. Exato. E no jogo, ela é um poder real que pode queimar um vampiro ao toque. Com um mundo tão mergulhado no sobrenatural, qual o sentido da máscara? Aquela lei principal dos vampiros modernos que proíbe se revelar. E esse é um dos pontos mais radicais do cenário. Para muitos vampiros da Idade das Trevas, a máscara simplesmente não existe, ou não importa. Como assim? Por que se esconder quando se pode governar? Muitos não são predadores furtivos, são senhores feudais. Eles são os donos do castelo, e os mortais são seu rebanho. E todo mundo sabe disso. O governo é pelo medo explícito? Pelo medo e pelo poder sobrenatural evidente. A fonte até menciona que essa atitude arrogante vai ser um grande problema para todos os clãs no futuro. O que é um belo gancho, né? Com certeza. Sabe, é impressionante. A se envolver num jogo com toda essa profundidade histórica, essa complexidade política, essas questões filosóficas, isso exige um tipo de mente que gosta de conectar pontos, de pensar estrategicamente. Sem dúvida. Quem mergulha em RPGs assim geralmente desenvolve uma capacidade notável de absorver informação complexa, de ser criativo, de pensar fora da caixa. É um perfil de gente que gosta de desafio intelectual, de ler, de aprender. Esse perfil me soa muito familiar. É, assim, muito parecido com o de quem está se preparando para provas e concursos de alto nível. Faz sentido. Seja para o vestibular, o concurso público, carreira militar, a prova da UAB ou a residência médica. É preciso foco, estratégia e o material certo para organizar um volume imenso de conhecimento. A comparação faz todo sentido. Em ambos os casos, você precisa dominar regras, entender um contexto complexo
e aplicar esse conhecimento sob pressão para ter sucesso. Exatamente. E pensando nisso, se quem está ouvindo se identifica com esse perfil de estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcolb.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. Tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Mas voltando para essa noite medieval. A gente falava de como os vampiros governavam abertamente, mas ao mesmo tempo você disse que eles vivem num mundo de mistério e paranoia. Como essas duas coisas coexistem? É uma grande contradição que define o cenário. Por fora, o vampiro é o predador no topo da cadeia. Mas por dentro, a paranoia é constante. Se a maldição do vampirismo é real, o que mais é? Entendi. Se os anjos e demônios da igreja são reais, de que lado eles estão? Eles temem uns aos outros, os segredos dos próprios clãs e, acima de tudo, temem a si mesmos. Eles temem a besta interior. A besta, no cenário moderno, ela é o impulso que eles combatem se apegando à humanidade, tentando imitar os mortais. Como isso funciona numa era onde, segundo a fonte, a própria vida humana era descrita como tosca e sem esperanças? Exato. Se apegar a isso parece pouco inspirador. Pois é. E essa é a questão. Por que um ser imortal se espelharia num camponês supersticioso de vida curta? A solução que o jogo apresenta é uma das mecânicas mais brilhantes dele: os caminhos, ou vias de sabedoria. Ok. Em vez de se apegar à humanidade, o vampiro pode adotar um código moral e filosófico diferente, mas igualmente rígido, para estruturar a mente e manter a besta sob controle. Que tipo de códigos são esses? Soa bem mais complexo do que só tentar ser uma boa pessoa. Muito mais. Eles são reflexos da própria Idade das Trevas. A fonte menciona alguns exemplos. Existe o caminho do cavaleiro, que adapta os códigos de cavalaria para a existência de um predador. Interessante. O caminho da besta, que não nega os instintos, mas busca dominá-los com uma espécie de honra predatória. Existem caminhos baseados em teologias pagãs, em filosofias pecaminosas. O objetivo é sempre o mesmo: dar ao vampiro uma âncora. Para não se perder. Para não ser devorado pela besta e virar um monstro irracional. Um personagem que sai do controle do jogador. É uma forma de redefinir a moralidade para se adequar à nova natureza. Fascinante. Isso parece algo que teria consequências ao longo prazo no universo. E aqui vem a grande revelação que conecta tudo. Esses caminhos medievais são, na verdade, a origem direta do que, na era moderna, se tornariam as trilhas de sabedoria. As do Sabá. As do Sabá e de outros grupos que abandonaram a humanidade. Peraí. Então quer dizer que aquelas filosofias super estranhas e, vamos ser honestos, monstruosas que o Sabá segue, não foram inventadas por eles no século XX? Elas são códigos de ética de 800 anos atrás? Exatamente. E isso, de repente, explica por que elas soam tão alienígenas, tão arcaicas para um vampiro moderno. Não são doutrinas ancestrais, preservadas e distorcidas ao longo de séculos. Nossa. Isso também explica por que há tão poucos vampiros capazes de ensiná-las na era moderna. É um conhecimento antigo, quase perdido. Uma janela para uma forma completamente diferente de ser um vampiro. Uau! Essa conexão muda tudo. Eles não são só vilões, são seguidores de tradições antigas. Ok, vamos juntar as peças. O que a gente descobriu aqui? Vampiro, a Idade das Trevas, é muito mais do que só vampiro com espadas. Definitivamente. É um jogo com temas próprios, o mistério e a fé, que criam uma atmosfera completamente diferente. A estrutura social é irreconhecível para quem só conhece a Era Moderna, com alianças fluidas, sem as grandes seitas. E o conflito interno é único, com os caminhos. Exato, focado nos caminhos de sabedoria como uma alternativa à humanidade. E a fonte ainda aponta várias outras histórias em aberto. A relação entre os clãs era outra. O clã Tremere de magos estava só começando sua ascensão. Os Giovanni ainda eram só uma família de mercadores necromantes, nem eram um clã ainda. Certo. E talvez a mais trágica, o clã Capadócio, os estudiosos da morte. Está começando a ter vislumbres de um futuro terrível, uma traição que vai apagar o nome deles da história. Cada ponto desses é o começo de uma saga. Exatamente. Certo.
E isso nos traz de volta ao pensamento final. A fonte deixa bem claro que essa era de poder explícito, de vampiros governando abertamente, eventualmente se tornaria um grande problema. O que nos deixa com uma pergunta. Como uma era de domínio tão absoluto pode se transformar na era da máscara, onde o segredo vira a lei máxima de sobrevivência? O que aconteceu de tão catastrófico para forçar predadores tão poderosos a voltarem para sempre